Oiê, eu sou a Vitória. Olá, meu nome é Beatriz. E eu sou a Giovana. Esse é o Expresso, a sua dose de relações internacionais de forma leve e informativa, feito por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do professor Daniel Castelã, com apoio do Centro Socioeconômico. Então pegue seu cafezinho para não esfriar, porque hoje teremos a honra de apresentar o Expressinho, a nova modalidade do Expresso com entrevistas rápidas, leves e informativas para você ouvir no seu dia a dia. Hoje daremos as boas-vindas ao professor Bruno Lima Rocha, jornalista graduado pelo FRJ, mestre e doutor em Ciências Políticas pela URGS, sobre História, Cultura, Arte e Resistência Palestina. Então, professor, estamos muito felizes de poder conversar com o senhor. É uma honra recebê-lo para discutirmos acerca de uma temática que é tão importante e tão recente na política internacional. Então, bora começar. Como a guerra entre a Palestina e Israel é vista no mundo ocidental hoje em dia? Você acredita que a perspectiva sobre esse conflito mudou desde o início ou continua a mesma? Bom, vamos lá. A natureza do conflito, pessoal. Bom, desculpa, primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês. A natureza do conflito é um conflito colonial. É como se fosse uma resistência indígena em tempos modernos. O Estado de Israel é uma invenção europeia, faz parte, por exemplo, dos planos de Napoleão Bonaparte já no final do século XVIII. O sionismo é uma invenção europeia, ele começa sendo um sionismo pentecostal, evangélico pentecostal revelado, resulta em colônias de ocupação que também geram genocídio da população nativa e algum tipo de apartheid. Eu me refiro à parte sul das 13 colônias britânicas na América do Norte, que foram organizadas por uma ideologia sionista pentecostal de quakers, peregrinos, puritanos, amish. Todos se achavam um povo escolhido, todos tinham algum tipo de perseguição na Europa, e o mesmo se dá na África Austral, com os huguenotes e minorias dos Países Baixos, também a mesma coisa. E aí resulta no apartheid, um grande acordo colonial. Na Palestina é a mesmíssima coisa. O confronto, o conflito moderno inicia com a greve geral palestina de 1936, que resulta numa grande guerra de guerrilhas contra o mandato britânico, onde as milícias sionistas são aliadas do Império Britânico, que desloca regimentos coloniais de vários territórios, inclusive com tropas sikhs e indianas. Depois a gente vai ter a Grande Nakba, de 47 a 51, a Constituição do Estado Colonial Sionista, e aí, na sequência, durante a 47 a 51, a gente tem a Nakba, que é a grande catástrofe, a expulsão de 750 mil pessoas. Depois, 67, a Annexa, que é a conquista dos territórios ocupados, 67, Gaza e Cisjordânia, e o que a gente vê que 7 de outubro para cá não muda a natureza do que a gente tem visto desde 36 para cá. O que muda é a transmissão em tempo real. Sim. Tá acompanhando ao vivo um genocídio a céu aberto. Mais ou menos comparando, para terminar minha intervenção, é o efeito que teve a cobertura televisiva da guerra do Vietnã pelos Estados Unidos. Teve um efeito muito forte para a população dos Estados Unidos. Para o Ocidente, tem um efeito muito forte. Entender, revelar um genocídio em curso na Palestina ocupada, em especial na faixa de Gaza. Então, particularmente eu acho que também, talvez para a Vitória também seja. A gente entendia que existiam conflitos que foram antes a esse conflito atual que aconteceu, só que como a mídia agora consegue transmitir pra gente e a gente consegue ver mais sobre isso, eu acredito que é justamente por isso que a visão no mundo ocidente mudou tanto, né? Porque agora a gente entende mais o que tá acontecendo lá. Vamos ver se consigo me explicar. Né? Conflito mas aspas, um conflito assimétrico. Você tem um Estado colonial financiado pelo país mais poderoso do mundo, que são os Estados Unidos, contra uma resistência que tem como grande país apoiador o Irã. Então, embora o Irã seja uma potência regional, não tem termo de comparação. Sim, com certeza. Então, você ter uma ideia,
de outubro de 23 para cá, a média de bombas que cada cidadão palestino recebeu em Gaza está mais ou menos na ordem de 170 quilos. Nossa. Meu Deus. A fundo perdido. Durante a guerra de agressão de Israel aos Estados Unidos contra o Irã, Israel ganhou de graça, tá? 0,800, 12 caças F-35. Isso resulta em $1 bilhão. De graça. O custo da guerra é uma coisa altíssima. O custo do genocídio em Gaza é uma coisa altíssima. Então, não se trata de um Estado cercado como Israel quer se ver no Oriente Médio. Não, é uma cabeça de ponte do imperialismo. Você tem toda a economia ocidental atrás, como falou o premier alemão, que eles querem agradecer a Israel por ter feito o serviço sujo para eles. Ou como falou o próprio Joe Biden, Israel não existisse, a gente teria que inventar, porque é como se fosse um porta-aviões estadunidense em terra. Mas sim, para não me alongar na resposta, é compreensível que nas audiências ocidentais do século XXI soe como uma novidade, ou algo, diria eu, estarrecedor ver um genocídio em tempo real. Infelizmente, para quem acompanha o tema há mais tempo, soa familiar, mesmo à distância, tamanha barbaridade. Mas a gente nunca deixa de ficar chocado também. Exatamente, Bruno. Então, agora partindo para questões de instituições, como a ONU, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. Eles conseguem influenciar o conflito, considerando esse bloqueio político das grandes potências, como Estados Unidos? Conseguem influenciar o conflito. Tanto conseguem que a gente está falando sobre isso agora, né? Sim. Né? Se o TPI não tivesse tido uma resolução contra Netanyahu, a gente estaria falando sobre isso. Se a ONU não tivesse, pelo menos em resolução pública, na maioria da Assembleia Geral, se manifestado a favor da Palestina, a gente não estaria falando sobre isso. Então, por exemplo, né, somos todos colegas, todas e todos colegas de RI, né? Então, por uma abordagem construtivista, discursiva, influencia, tá? Por uma abordagem da teoria liberal institucionalista, como a instituição não consegue se impor sobre o sistema internacional, aí eu fico na dúvida se é uma influência real ou é só um desgaste de um recurso jurídico, um recurso discursivo que vai se repetindo, se reproduzindo ad infinito e não para. É fato, as sociedades civis ocidentais, elas são muito mobilizadas para a Palestina, elas influenciam a posição dos seus governos? Influenciam. Influenciam ao ponto de cessar o genocídio? Não. Então tem uma limitação gravíssima aí. Toda posição tomada por maiorias sociais inócua diante de uma máquina de guerra, não. É possível frear um conflito com mobilização social. É possível um país, um agente do sistema internacional assimétrico, enfraquecido, periférico, influenciar dentro do território doméstico de potências, mas especificamente nesse caso, nem o TPI, nem a Assembleia Geral da ONU, nem multidões que marcham todos os dias ou todas as semanas em países ocidentais conseguem impedir o genocídio em curso em Gaza. O que consegue impedir o avanço do genocídio em terra é a resistência palestina. O que consegue impedir o projeto de tomada de território e conquista da grande Israel é o eixo da resistência e, em última análise, a capacidade bélica estratégica do Irã. Ponto. Isso impede. Outros fatores influenciam. Sim. Infelizmente, de forma indireta. Achei muito interessante a leitura teórica de tentar encaixar no construtivismo e como dessa abordagem teria alguma efetividade, eu acho, né? Mas eu já sei que você já comentou isso brevemente, mas a gente queria ouvir melhor sobre quem são hoje os aliados do povo palestino e como que eles estão no sistema internacional, né? A gente sabe, como a gente até conversou, sobre o Irã agora ter um conflito direto com os Estados Unidos, e a gente também queria entender sobre a posição do Brasil nesse sistema.
Ai, ai. Perdão, recebi uma notícia aqui, mas a gente tá ao vivo. Tô trabalhando ao vivo aqui. Tranquilo. Gente, vamos lá. A relação Irã-Estados Unidos, ela é tensa desde o ano de 51, quando assume o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. O Irã era uma monarquia parlamentarista, e o Dr. Mossadegh, que tinha o título social alcunha de o incorruptível, o honesto, o leal, aceita levar ao parlamento iraniano a demanda dos trabalhadores petroleiros e nacionaliza o petróleo do Irã. Isso resulta num golpe de Estado, de 9 de agosto de 1953, que é o ingresso, a avant-première, como se chama em francês, né, da presença da CIA no Golfo Pérsico. A CIA também tinha menos de 10 anos de existência, de fundação. O Irã, desde a Revolução de Fevereiro de 79, vive sob sanções. Então, a relação Irã e Estados Unidos é tensa desde o começo, mesmo antes não, porque 53 já tinha Israel, mas mesmo antes da Revolução Iraniana. Estados Unidos e Inglaterra reinventam um monarca, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, e o petróleo do Irã ele é jorrado para o lucro de Reino Unido e Estados Unidos. Quem são os atores do sistema internacional aliados dos palestinos? A gente pode afirmar que hoje aqueles países que se alinham com o eixo da resistência. Pode falar, mas são países frágeis, em confronto, que não têm um domínio territorial integral ou têm uma aliança mais discursiva, declarativa do que efetiva. Pleno acordo, mas então vamos botar assim em escala de importância. Em termos de países, tá? Estados, o Irã e os países que têm assento na Assembleia Geral da ONU e pertencem ao eixo da resistência, hoje, no momento, como país, Iraque e Iêmen. Como formações político-militares, tem muito mais. Tá? Em tese, todo mundo árabe, todo mundo islâmico é aliado da causa palestina, mesmo aqueles traidores que reconheceram o Estado colonial, como é o caso do Egito. Mas, efetivamente, dispondo de orçamento nacional e pondo vidas nacionais em risco para defender a Palestina, hoje temos estados com essa resolução: Irã, Iêmen e Iraque. E formações político-militares desses dois países, né, do Irã já é integral, assim como no Líbano, ainda na Síria e em outras localidades de maioria árabe e islâmica. Mas a Organização de Cooperação Islâmica ela é pró-Palestina? É. Mas ela não suspende os membros da OCI que fazem negócio com Israel. A própria Turquia é um país poderosíssimo e tem relações com Israel desde o dia 1 da fundação do Estado colonial. Eu creio que é por aí, sabe? Tem que pensar nessa escala. Quem se arrisca? Quem coloca orçamento? Quem pode perder legitimidade interna? O caso brasileiro, eu acredito que aí tem dois vieses de análise. Um é o Brasil sempre defendeu, desde o governo Geisel, por exemplo, a solução dois povos, dois estados. Isso é inexequível hoje. Não tem nem território para isso. Mas, como, de novo, recurso discursivo legitimador também é impossível ser contra essa solução para quem não quer se comprometer. E fica muito feio para o lado ocidental ser contra essa solução e afirmar: não, nós queremos a Palestina inteira para os invasores europeus, que é o que está acontecendo agora. O Brasil, eu acredito que meu desejo, minha vontade, tá? Militante, que todos os países do mundo rompam relações com Israel, incluindo o Brasil. Sim. Minha análise política, eu não vejo essa disposição de luta internacional no governo Lula III, como nunca vi, até porque a proposta do governo Lula nunca foi essa, de acirrar contradições e tensões internas e externas, sempre o contrário. É uma proposta de compor sistemas constituídos e influenciar na institucionalidade vigente, seja ela republicana brasileira ou do sistema internacional.
Então, de maneira tímida, eu diria, o Brasil se posiciona bem. Tem uma retórica mais amena que a da Colômbia, por exemplo, tem. Que a do Chile tem. Até que a do México tem. Poderia ser mais agressivo? Poderia. Mas por cálculo político do presidente e para a coalizão de governo que está com ele, poderia implicar a perda da coalizão de governo. E eu duvido que o presidente arriscaria isso por qualquer causa, por mais importante que essa seja. Porque a primeira missão do presidente é governar para a maioria do povo brasileiro que o elegeu. Sim. Eu não estou justificando, não. Eu, por mim, eu sou contra. Você é a favor de romper com Israel ontem? Tem de romper tudo? Tem. Tem de congelar os ativos sionistas no país? Tem. Tem de expulsar os entes, tem de expulsar todo mundo, fechar a embaixada e mandar todo mundo embora, tudo espião. Ou potencial espião. Mas eu não vejo o Lula fazer isso, não. De jeito nenhum. É justamente pelo que tu falou nessa questão do sistema internacional, né? Que o Brasil ele vai priorizar o Brasil em si e também as suas relações, que não tem como negar relações com as maiores potências, né? E isso acaba influenciando bastante, como tu falou. E voltando um pouquinho antes, quando a gente estava falando sobre os aliados, é uma pergunta que até surgiu em uma das nossas aulas do nosso curso, que atualmente o Egito ele não aceita formalmente os imigrantes da Palestina. E o mesmo vai acontecer com o Líbano, né? Que apesar de, tipo, ele não expulsar, ele também não vai oferecer direitos como, tipo, cidadania, toda essa plena garantia de direitos. E muitos vão viver em situações deploráveis. Eu queria entender como que é essa relação para esses países que estão perto geograficamente, nessa dicotomia entre receber esses imigrantes e ceder para Israel ou não aceitar para que haja uma resolução do conflito. Olha, todos os países árabes que estão em torno da Palestina histórica têm população palestina, maior ou menor. Se esses países reconhecem e integram as famílias palestinas, seus refugiados descendentes, como cidadãos dos países, quebra a condição de refugiado palestino. Então, o que Israel quer? Quer que os refugiados jamais retornem. Logo, implica, aperta os governos para reconhecerem o status pleno de cidadão, impedirem que se organizem como resistência palestina e subordinam essas pessoas à lei do Estado que as abriga. Olhando de fora, falar, pô, mas que legal, né? Vão ganhar direitos plenos de cidadania. Sim, mas para isso vão abrir mão de retornar ao seu território que foram expulsos. Exato. É isso que é difícil de explicar no Ocidente, porque até entendo, né? Todos nós queremos, espero que sim, né? Temos essa vontade de constituir sociedades que tenham direitos plenos para todo mundo. Mas o reconhecimento dos direitos de cidadão dos refugiados palestinos implica em não retornar para sua terra, sua casa. Abrir mão de querer retornar. O caso do Egito, ele é um caso modelar, porque está tentando se aplicar ao caso egípcio também na Síria e no Líbano. Sim. O que é? O Egito tem uma força armada gigantesca que é feita para não fazer guerra contra ninguém, porque o inimigo histórico não recebe um tiro há muitos anos, há décadas. Aí o fator militar, ele é uma maneira de acumulação de riquezas da elite doméstica, especificamente uma alta hierarquia militar que tende também a ter uma relação endógena, sabe? Filho que casa com filha. A formação de elite política e classe dominante com os fundos que chegam no Egito é muito grande. Até foi um dos motivos da derrubada do Mubarak por parte do exército, não pela rebelião popular que também aconteceu. Assim, Mubarak queria passar a sucessão para o seu filho, e o pacto de Camp David não permitia. E aí seria algo parecido, né? Você teria territórios ameaçados pela pressão militar de Israel e, simultaneamente, admitiria a população palestina, buscaria alguns financiamentos dos Estados Unidos, eu já não acredito nisso, que entra de valor para o Egito não vai entrar para o Líbano nem sonhando, para a Síria menos ainda.
mas acomodaria a atrito de fronteira com a potência, né? Porque não é Israel, eu entender bem, não é Israel. É Israel e Estados Unidos. Sim. Não. Fala, mas está escasseando tropas terrestres dos Estados Unidos, de Israel, verdade. Mas nunca escasseou fundo, armamento, logística, inteligência, cobertura aérea. Todos os fatores da guerra moderna, em qualquer período histórico, de 47 para cá, Israel contou com o apoio, não é parcial, pontual, pleno, integral dos Estados Unidos. Apoio mesmo. Muitas vezes até o operador militar tem dupla cidadania, israelense e estadunidense. Então, nenhum desses países tem disposição para enfrentar os Estados Unidos. A verdade é essa. Sim. Uma situação muito assimétrica. Muito. Então, agora considerando os acontecimentos recentes, como a lei de assentamento que foi aprovada hoje, a gente observa que as negociações por tréguas entre Israel e Palestina têm sido frequentes em alguns casos, mas são de curta duração. Então, diante desse cenário, quais que são as alternativas que o senhor enxerga como viáveis para uma solução duradoura para o conflito nesse cenário político e na sua visão política? Deixa eu ver se eu me faço entender. Tel Aviv não quer cessar fogo, não quer trégua, não quer nada. Quer conquistar a faixa de Gaza inteirinha. Uhum. Eu não estou inventando nada. Isso aí foi declarado pelo primeiro-ministro várias vezes. Uhum. A meta agora foi... Ontem eu li 80 mil. No momento que a gente está gravando, eu li 62 mil. De repente tentaram convocar 80 mil reservistas, não conseguiram, chamaram 62 mil. Mas tem 62 mil novos soldados, ou seja, reservistas que foram chamados de novo, para tentar cercar o centro de Gaza, que tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, e expulsar 800 mil pessoas pelo portão de Rafah, ou seja, do Egito para lá. Isso é o que está acontecendo. Fato. Uhum. Catar, Egito estão tentando demover Tel Aviv, demover o gabinete de guerra de Netanyahu dessa ofensiva. Eu, sinceramente, creio que não vão conseguir. Trump deu carta branca. Então, o que era necessário para uma trégua duradoura e a pacificação da Ásia Ocidental, vulgo Oriente Médio? A constituição de um Estado palestino, a retirada das forças militares dos Estados Unidos. Isso é a paz duradoura. Enquanto isso não acontecer, ninguém vai ter paz ali. Porque é impossível demover uma população inteira do seu direito ao território originário, é impossível. A única solução foi a solução europeia em alguns países latino-americanos, que matou todo mundo, tipo o caso do Uruguai, que quase exterminou todos os charrúas, sobrou ainda população de origem charrua que está se reconstituindo. Mas a única forma de uma população estrangeira, validada por uma potência europeia, tomar um território nativo é matar todo mundo. Não tem outro. Ou então, uma busca de uma Palestina independente. Hoje seria a solução ideal, ou a solução nem ideal, é a solução possível. É uma paz na Palestina histórica, como foi na África do Sul pós-apartheid. É o único jeito. E aí, eu tive a chance de conhecer a África do Sul pós-apartheid e é muito interessante. Tá? Muito interessante. Embora a transição para o governo eleito do Congresso Nacional Africano tenha sido, eu diria eu, extremamente negociada, porque as riquezas, os capitais, toda a acumulação que foi feita de trabalho, de esforço, de roubo de território coletivo da população nativa por parte dos brancos sul-africanos, isso aí não foi expropriado. Mas foi reconhecido que aquela população que está lá há 400 anos também é africana. Então, creio eu que uma Palestina histórica, com um acórdão de existência pós-apartheid, era a melhor saída. Quizá seja a única saída agora. Israel quer deixar de existir como um Estado supremacista para ser um território moderno, uma democracia de massas, um homem, uma mulher, um voto, com direito de retorno ao refugiado e reconhecimento de reparações para quem perdeu suas casas e seu território. Quer, não quer. Então, infelizmente, teremos apartheid na Palestina histórica, guerras nas bordas em toda a região da Ásia Ocidental, invasão cruzada
liderada pelos Estados Unidos, e resistência do povo árabe e resistência da maioria islâmica desses territórios. Hoje a previsão é mais infinito, porque ninguém que tem condição de parar essa matança quer parar a matança. Se me perguntar, solução paliativa, neste momento, que um país membro da OTAN envie um navio hospital para a costa de Gaza. Talvez freie a avançada militar de Israel. Vão fazer? Duvido. Nem a Turquia, que é um país islâmico. Bem complicada essa situação, né? Então, o cenário mais provável é esse que você traçou, né? Posso fazer uma comparação esdrúxula, porque ela é mas falha? Pode. Qual seria a solução para os tupiniquins e tupinambás que resistiram até o último combatente diante de invasões holandesas, francesas e portuguesas? A população guaranítica fez um acordo com o invasor e aceitou viver em reduções protegidas e depois conformaram uma república. Durou 100 anos. Depois o invasor foi lá e combateu as reduções até o último lanceiro. É algo semelhante, tá? Embora possa soar anacrônico, tem verossimilhança no caso. Então, o senhor tem mais algum tópico, alguma mensagem que queria deixar para os nossos ouvintes? Imagina, não, eu queria agradecer, porque é muito legal falar com colegas de RI num sentido crítico. É impossível estudar relações internacionais sem ter uma certa frieza analítica, tá? É impossível. Sim. Eu não me recordo de uma aula que eu tenho dado de geopolítica, por exemplo, clássica mesmo, geografia política e geopolítica, sem pedir desculpa pela desumanização que o conteúdo traz. Mas o fascinante das RI é isso, a gente consegue estudar com frieza analítica e entendo o compromisso, é essa frieza analítica que pode nos fazer ajudar a incidir em instituições, em tomar decisão, em formação de opinião pública, em comunicação social qualificada. Então é muito bacana o que vocês estão fazendo. Espero que continuem com temas tão relevantes quanto. Nós queríamos agradecer, então, em nome de toda a equipe do Expresso, foi muito interessante ouvir o senhor falando sobre o assunto. Eu acho que conseguiu preencher várias lacunas que a gente tem, que surgem em debates teóricos durante as nossas aulas, e para os nossos ouvintes também, que a maioria é pessoal de relações internacionais. Nós amamos ter essa oportunidade de aprender com você, e vamos enviar o episódio quando estiver pronto. Muito obrigada mesmo. Tá bom, obrigado, um abraço, contem comigo. Abraço. Tchau.